Hoje a gente ia começar com uma passagem que fala sobre José e sobre a árvore da cruz e a árvore da vida, e era já a passagem 90 e alguma coisa. E aí, para eu pegar o estudo dessa passagem, eu abri as minhas outras traduções, né, só explicando o processo para vocês, porque vamos fazer uma mudança de tema de última hora. Abri o Evangelho de Filipe, que eu tenho em inglês, eu tenho várias traduções, e aí, logo na passagem anterior, eu observei que o que a gente estava traduzindo, que a gente já passou os últimos dois encontros aqui falando de repouso, de câmara nupcial, de filho do homem, o filho que nasce na câmara do repouso, né? Esse assunto todo. Eu não vou repetir repetir o que a gente já viu, mas eu vou trazer de uma nova forma, porque eu li na passagem logo antes dessa que fala de José e a árvore da cruz, que era a próxima que a gente ia pegar hoje, tinha lá numa das traduções que eu tenho acesso em inglês, a palavra em grego, para repouso, e ela me deu uma ideia e me chamou muita atenção, e aí quando eu fui só ver lá no meu léxico de grego o que significava direitinho, a Paula mandou uma mensagem da estátua que ela comprou muito bonitinha de Jesus em posição de meditação, daquela posição oriental de lótus, assim, com as perninhas cruzadas. Me veio uma intuição, me veio uma ideia, e eu pensei, eu tenho que trabalhar mais esse assunto de outra forma para ficar mais claro, porque de repente foi ficando claro para mim à medida que eu ia lendo para preparar para vocês. E aí eu me empolguei, fiz um monte de coisa, trazendo ainda o Evangelho do Filipe. Então hoje a gente continua com o Evangelho de Filipe, mas não vai ser revisão, mas vamos manter o tema de entender a questão do ápice da iniciação espiritual, de quem se torna um Cristo, de quem nasce de novo, enfocando no que realmente isso quer dizer, mas agora eu vou dar um pulo no Oriente, porque ter visto essa estátua de Jesus em posição de meditação me lembrou para a gente trabalhar mais um paralelo que me veio à mente. Eu não estou dizendo que Jesus aprendeu com filosofias indianas, eu não estou dizendo que a filosofia indiana influenciou o cristianismo, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas eu gostaria que hoje no estudo vocês observassem, né? E eu sei que eu parto aqui do meu ponto de vista, que não é sempre o mesmo de vocês, a gente não precisa concordar em tudo, vocês têm a vivência e os estudos de vocês e vêm de outros backgrounds, né? Mas eu trago a partir desse ponto de vista uma visão de um Jesus que se iluminou, como um grande mestre que atinge uma iluminação, e não como um Deus encarnado na Terra que veio uma única vida, nasceu, virou Deus, morreu, se sacrificou e foi embora, né? Então eu venho desse ponto de vista de um grande mestre, de um iluminado, de alguém que teve uma experiência de uma vivência espiritual. E aí os paralelos que eu vou levantar não é para dizer que uma coisa influenciou a outra, mas também é para mostrar assim, olha, será que faz sentido? E vocês podem me falar depois, olha, Laia, porque eu peço para vocês até que me falem, se vocês acharem que não tem nada a ver ou quiserem complementar. Porque a gente está estudando em grupo, a gente está estudando junto. Eu estou só coordenando o estudo, mas eu gosto muito de aprender com vocês. Então, esses paralelos que eu vou trazer, eles são meio que para dizer assim, talvez a descrição da experiência espiritual tenha ressonância nos mesmos símbolos, porque a experiência não pode ser muito diferente se ela for de fato verdadeira, né? Povos diferentes em épocas diferentes do mundo, em locais diferentes do mundo, vão descrever a força da gravidade, o Sol e as estações, porque todos estão vivendo no mesmo mundo. Então, todos vivenciam o Sol, as chuvas, as estações e a força da gravidade, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de uma experiência espiritual, é muito interessante para mim perceber as pontes, os pontos de ligação, onde parece que a descrição é tão semelhante que talvez eles estejam falando da mesma coisa e a gente possa aí, então, traçar um paralelo. Então, eu queria deixar esse disclaimer antes. Agora, não dizendo que houve uma influência da filosofia indiana em Jesus, a gente sabe, né? Eu até recentemente dei a palestra lá sobre o reino de Bardesanes, da Edessa. A gente sabe da presença de brahmanes naquela região,
dos gimnosofistas, que são aqueles chamados de desnudos da Índia, né? São os sadhus, os brahmanes, os rishis. Havia em Alexandria e naquelas regiões do Oriente a presença de alguns grupos que vêm pela Rota da Seda, que o Porfírio menciona, os orientais e tal. Então a gente sabe que isso acontece. Tá? Não estou dizendo assim, não tem. Mas também não estou dizendo que, olha, Jesus pegou o sistema indiano e traduziu para a linguagem do judaísmo e isso virou cristianismo. Não, eu só estou querendo mostrar que quando a gente fala em religião, talvez a gente tenha muitas diferenças, porque são sistemas muito diferentes, em línguas e visões de mundo muito diferentes. Mas quando a gente fala de experiência mística, experiência interior ou iniciação espiritual, a gente começa a ver muito mais convergência e muito mais concordância. E para mim isso é muito interessante. E justamente lendo sobre essas questões do Evangelho de Filipe, que me vê essa questão. Então, deixa eu parar de enrolar vocês. Vamos direto agora ao assunto. Estou abrindo aqui. Então, quem gosta de Oriente aqui hoje vai... Eu vou fazer bem introdutório, até porque eu não domino. É mais para a gente estabelecer essa ideia. Então, eu trouxe aqui a imagem de Jesus na estatuazinha. Fui procurar uma. Achei muito bonitinho. Acho que vou comprar para mim também, Paula. E uma imagem oriental aqui da tradição hindu. E aí eu fiquei um pouco presa nesse verso, que é o segundo sutra do Sutra Yoga de Patanjali. Yoga Sutra de Patanjali, né? Patanjali, ele é logo depois do Buda, um tempo depois do Buda, ali perto também pouco depois do período do Shankara. Se não me engano, tá, gente? Essa parte oriental é mais com o Bruno e com o Alberto, eu só estudo, só aprendiz. Mas ele está aí uns, sei lá, 400 anos antes de Jesus. Estou no chutômetro. Mas tem aí uns 4 séculos antes de Jesus. Então, não estamos falando de mesmo período, né? E esse segundo sutra, do Yoga Sutra de Patanjali, que são vários ensinamentos que vão dar base para a tradição do yoga, da Raja Yoga, a yoga profunda, verdadeira, que aí um dos braços dessa Raja Yoga é o Hatha Yoga, como se pratica com as asanas, as posturas. Já fiz, gosto muito, né? Mas também tem outras formas de yoga, né? Não vamos falar de yoga hoje, então só para a gente introduzir. Nessa introdução eu queria só destacar algumas coisas. Essa yoga, pelo menos como eu aprendi no sistema de Patanjali, é um ensinamento espiritual que busca a união, né? Yoga quer dizer união. E a gente estava falando aqui com o Evangelho de Filipe sobre a câmara nupcial, certo? Que é a união de 2 polos que se tornam um. Então, eu vim a partir daí o meu raciocínio só explicando para vocês, para ver se a gente vai junto, né? Então, no yoga, no sistema do yoga de Patanjali, mas existem outros mestres também, a gente tem algumas divisões. Por exemplo, tem a Bhakti Yoga, que é a yoga mais da devoção, do coração, que você se coloca em devoção a um guru, mais assim, mais do coração místico, assim, é a impressão que me dá. Tem a Dhyana Yoga, que a Dhyana e Gnosis, a gente sabe que é uma palavra que tem a mesma raiz, né? Então, vem da parte do caminho através da sabedoria, da busca do conhecimento, né? Tem o Karma Yoga, através da ação. Mas como essa ação é uma coisa bem profunda também, bem complexa. E, no geral, todos esses usam muito esse verso, que é lindo, que em 4 palavras diz muita coisa e faz uma ponte fantástica aqui com o Evangelho de Filipe, eu achei. Então, eu vou destrinchar esse verso para vocês e na página seguinte a gente vai voltar aqui para os gnósticos, tá bom? E a gente faz junto essa viagem. Então, alguns de vocês aqui eu sei que estudam yoga, estuda Vedanta, pratica. Se quiser me corrigir, fica à vontade, tá? É só para a gente vir junto. Então, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. O que isso quer dizer? Yoga e união. Isso aí já está por dado. Chitta, o Bruno, aqui no nosso último encontro especial sobre as origens da alma, né? Lembram que ele deu aquele extra sobre o budismo? E ele falou muito sobre Chitta, sobre Manas, sobre Buddhi, sobre Alaya Vijnana, sobre Vijnana, né? Jnana Yoga, Vijnana, tem a ver com
com conhecimento também, né? Mas, bom, são muitos outros termos que agora não é o caso. Mas Chitta vai ter relação com essa mente, ou pensamentos, ou emoções. E aí no budismo a gente vai ter a ideia de a mente de clara luz. Chitta, a Chitta purificada, que é, porque essa raiz em sânscrito, chit, quer dizer estar desperto, ver, brilhar, né? E aí me lembrou de Jesus, sempre que eu vejo ver, no sentido de despertar espiritual, a gente lembra de Jesus, né? Do olhos para ver que veja, porque tem que abrir os olhos para ver a realidade, porque o yoga, o Vedanta, eles vão falar muito da gente perceber, ou ver, ou compreender, ou ter o conhecimento de a realidade última, Paramartha Satya, a realidade como ela realmente é. E eu acho que a busca de Jesus está muito em sintonia com isso. Essa busca da gnose que liberta, a verdade que mostra quem realmente somos e de onde realmente viemos, né? Então, a gente vem por aí o meu raciocínio, né? Então, yoga, união, chitta, essa mente. É claro que os orientais não trabalham com o conceito de alma, então aqui a gente vai encaixando mais ou menos os conceitos, né? Mas Chitta seria mais ou menos como a psique. E a psique é complexa e composta, né? Então, nessa versão aqui oriental do yoga, Chitta também é composta. Ela tem 3 aspectos. E aí os teósofos adoram. Manas é um aspecto de Chitta. Manas é o quê? É a gente pensar a partir dos nossos 5 sentidos. É a gente analisar as coisas que a gente sente, que a gente vê no mundo, que a gente escuta, os fatos, os dados, a gente racionaliza, a gente percebe o mundo, a gente percebe os nossos sentimentos. Então, Manas aqui funciona como uma ideia de uma mente analítica. Temos Buddhi, que também pertence à energia de Chitta, e Buddhi tem mais relação com algo superior, né? Na teosofia é o 6º princípio. Né? Então, aqui no yoga, Buddhi é a consciência que faz o discernimento daquilo que vem de Manas. Ou seja, eu tenho um corpo físico, eu tenho sentidos, eu vivo no mundo. Eu estou vivendo a experiência de estar encarnado e vivo no mundo, me relacionando com o mundo, tendo sensações, tendo opiniões sobre as coisas, e aí eu penso, eu analiso, eu racionalizo. Mas eu tenho uma consciência superior, que se chama Buddhi, e essa consciência vai fazer o discernimento daquilo que vem de Manas. Então, é algo que eu acho que os neoplatônicos chamariam a parte superior da alma. Tem a parte inferior da alma e tem a parte superior da alma. Lembram lá no Origens da Alma? Então, Buddhi fica completamente desperto quando? Quando que Buddhi, esse aspecto de Chitta, está desperto? Quando Manas não está envolvido com sentidos externos, mas está focada na alma, ou focada para dentro. Isso vai ter a ver com a nossa prática espiritual. E o último é a Ahankara. Ahankara é esse sentimento de eu sou mais eu, é o ego, é a autopreservação, que é necessário, inclusive, para a sobrevivência. Uma criança de 2, 3 anos tem muito forte isso, porque ela está se firmando quem sou eu no mundo, certo? Eu sou eu, você é você. É necessário, o problema é quando a gente fica preso nisso pro resto da vida, né? Quando a gente está numa busca espiritual, a gente tem que se desprender um pouco desse sentimento muito forte de Ahankara. Então, vamos para os últimos 2, que aí vai fazer sentido a frase para a gente. Vritti são as modificações, movimentos, flutuações mentais, às vezes chamado de perturbações mentais. O macaquinho que não para, sabe? Quando a gente, no diagrama da meditação lá, que para quem acompanha com o Bruno, na meditação budista, tem um macaquinho que não para, que a gente tem que conseguir domar o nosso macaquinho, né? Então, temos aí as flutuações mentais, aquelas coisas que vão e vêm, os nossos sentimentos de gosto, não gosto, aquilo que vai nos movimentando na vida. E Nirodha é parar ou cessar. Então, o que significa esse grande ensinamento de Patanjali? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Significa que quando a gente cessa essas flutuações mentais, a gente deixa de se identificar com os pensamentos. E a gente pode entrar em profunda meditação e exercer uma verdadeira união, yoga. Então, yoga é cessar as flutuações da mente,
que fazem com que nós nos identifiquemos com o mundo externo e com o ego. Então, eu tenho uma mente, eu tenho sensações, eu tenho sentimentos e eu tenho opiniões. E eu me identifico muito com a ideia de que eu sou eu. E assim eu vou me firmando cada vez mais forte o meu ego. Só que isso faz eu viver com sofrimentos, porque eu vou me relacionando com o mundo de uma forma, né, contaminada por esses sentimentos que estão baseados em apego, em aversão e ignorância. Então, a mente é agitada, eu não consigo encontrar harmonia interior e eu estou desconectada do meu aspecto espiritual, porque eu estou com manas, a minha mente, voltada para o que é externo apenas. Então, esse grande ensinamento de Yoga Chitta Vritti Nirodha vai ensinar que a gente precisa parar de ter esse momento de cessar essa perturbação, olhar para dentro, e aí a gente consegue iluminar a consciência Budi. Quando a Manas para de olhar para fora e para de analisar o mundo, as opiniões, os gostos, não gostos e os fatos, volta-se para dentro, ela enfraquece essa força de arrancar, essa força de eu sou eu, e aí a consciência começa a ter discernimento. E nesse momento, ela pode se unir àquilo que é divino nela. E aí a gente tem yoga, de fato. Não o exercício, mas a yoga interior. A yoga da grande transformação espiritual. O Hatha Yoga tem posturas que ajudam a energia circular e a gente ter essa plena atenção de levar a nossa consciência para dentro, né? Desconectar um pouco daquilo que nos perturba, encontrar esses estados de harmonia. Ajuda também. Mas aqui é um completo cessar. É um estado de contemplação e de união plenas. Então, a gente tem o objeto... Professor de português aqui, esquece. A gente tem o sujeito da ação, que é... Não estou conseguindo. Tem a mente. A gente tem a mente e a mente está sofrendo com os pensamentos e com as sensações. Ela precisa encontrar uma resposta para isso. O que ela faz para ter um despertar espiritual? Ela precisa aprender a parar essa confusão mental. E quando ela consegue parar e cessar a vritti, essas flutuações, ela encontra harmonia e ela entra num estado de união. E aí ela tem um despertar. Como se fosse uma experiência de samadhi, alguns diriam. Está mais ou menos claro para vocês? No livro do Alberto tem aí um geral sobre esses assuntos, incluindo um capítulo sobre Patanjali, os Sutra Yogas, etc. E aí eu fiquei com essa questão. Agora voltamos para Jesus. Repouso e cessação. Porque Jesus estava falando em repouso o tempo todo. O repouso na câmara nupcial, o repouso que propicia o nascimento do filho do homem, que a gente vai identificar filho do homem com Cristo, né? Na tradição gnóstica. Então, saímos um pouco da Índia, mas vamos agora destrinchar bem bonitinho para a gente entender dentro do que eu queria propor para os gnósticos. Yoga é união. Então, temos aqui um ensinamento sobre união espiritual, que é basicamente 50% da tônica do Evangelho de Filipe, é falar sobre união, câmara nupcial, o segredo da união, a não dualidade. Tita, vou associar com a psique, essa mente que carrega o pensamento analítico, racional e sensível, a mente consciência, ou intelecto no sentido com I maiúsculo, no sentido neoplatônico, arrancara o nosso senso de ego. Isso somos nós. Vritti, as flutuações e perturbações da mente, e Nirodha, o cessar e parar desse processo. Então, flutuações têm relação com nos identificarmos com o quê? Com os desejos, com a aversão, com os apegos, com a ignorância, com o senso de eu, com o senso de meu. É aquele estado infantil e animalizado ainda, dominado por esses sentimentos ambíguos, às vezes opositores, do quero, não quero, gosto, não gosto, que acaba fazendo a gente entrar em contenda com as outras pessoas, e aí vai gerando as outras emoções, a inveja, o ciúme, a posse, a ganância, tudo aquilo que vem com uma mente perturbada, contaminada e flutuando para lá e para cá igual um macaquinho, com essa ignorância raiz. Quando cessam os movimentos da mente, que reforçam o senso de eu,
e a mente que tem contato com o mundo externo se volta para o interno, há então a união, yoga. É preciso acalmar a mente para experimentar a realidade suprema. Essa é a conclusão que a gente chega. Se removermos as flutuações perturbadas, experimentamos a harmonia, vivenciamos a união com o divino interior. Isso é um ensinamento da yoga. Aqui eu peguei de textos de yoga. E aí a gente tem uma outra coisa que tem a ver com isso. Agora eu estou pensando, eu acho que eu me compliquei com vocês, mas eu vou tentar. Temos a ideia de que há 6 corpos. Aqui no Vedanta tem a ideia de koshas. Koshas são envoltórios ou corpos. Isso vai influenciar depois a Blavatsky na teosofia. Inclusive, ela tinha um amigo que era discípulo do mesmo mestre, o Subahal, e ele discute com ela porque ela quer colocar 7 divisões para os corpos e ele quer manter as 6 tradicionais do Vedanta. E aí eles discordam, concordando, assim, é bem interessante o debate deles, mas é disso que estamos falando, né? Não precisa ir lá na Blavatsky, a gente fica aqui na Índia mesmo. Existem esses koshas, que são esses envoltórios, que é aquela ideia que a gente viu no curso da Origens da Alma, que a gente tem um envoltório físico, um envoltório energético, o emocional, o racional analítico, o intuitivo, né? Aqui o manas, o buddhi e o atma, né? Então, para quem vem da teosofia, porque eu sei que tem alguns aqui, por isso que eu estou falando, a gente tem, né, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, e aí tem a mente inferior e a mente superior, que na verdade a mente é uma só, né? É a questão de para onde ela se volta. Então, se a mente está presa aos sentidos do mundo externo e aos simples objetos do sentido e sensações emocionais, é uma mente manas analítica do mundo externo. Ela está presa a esse sentimento de ego e ela volta-se para baixo. Se ela consegue fazer o discernimento espiritual com a consciência de Budi, ela é capaz de voltar-se para cima e unir-se à pura consciência do Atma. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que essa frasezinha, Yoga Chitta Vritti Nirodha, está ensinando para a gente o processo que isso acontece em nós, na nossa consciência, para a gente estabelecer uma verdadeira união espiritual que vai fazer a gente dar vida ao corpo, aqui eu vou chamar de corpo, tá? Mas não entendam como um corpo físico ou algo concreto, ao envoltório, ao corpo de Ananda Maya Kosha, que é o corpo de bem-aventurança, na tradição do Vedanta. E qual é a outra grande tônica do Evangelho de Filipe, senão a veste de luz, o corpo de luz, a construção da veste de Jesus. Ou se tornar igual à imagem do Filho do Homem, se tornar um Cristo, ou dar novo nascimento à criança. Então, essa ideia de algo novo, algo que nasce, algo que é construído a partir de uma experiência de união espiritual muito profunda. Então, encontrei aqui um paralelo nesse sentido. Temos os envoltórios, eles são dominados desde o mais grosseiro da matéria densa até a pura consciência do Atman, aqui de fora para dentro, nesses círculos. Aqui o que está como pura consciência é o Atman, tá? Para quem gosta da linguagem do sânscrito. Então, Chitta, na sua capacidade de pura luz, de clara luz, essa mente prístina, que brilha à luz do Logos, não, a luz do Logos não, a luz do Atma, é justamente essa união da mente que, com a energia de Budi, da consciência desperta, volta-se para o interior, cessa os movimentos perturbadores daquilo que causa confusão, que é esse senso de ego muito arraigado, que tem raiva e desejo e ignorância, cessa tudo isso, volta-se para dentro e une-se àquilo que há de mais puro e indivisível na natureza divina, que aqui no Vedanta vai ser Atma. E aí a gente vai para os gnósticos ouvir falar da Sofia, que precisa se unir ao Cristo e despertar o Cristo na câmara nupcial que representa a união, a cessação da dualidade dentro de nós. E para chegar à união, a gente precisa vencer aquilo que nos perturba e aprisiona, que é os arcontes. Mas os arcontes representam vícios. Então, eu fiquei lendo isso aqui
da yoga, pensando, gente, Jesus está ensinando yoga versão gnóstica cristã judaica no século I AC na Palestina. Porque eu fui relendo as passagens do Evangelho de Filipe, enquanto eu estava estudando alguns textos do yoga, e eu vi muita correspondência a essa ideia da construção do corpo de luz, ou corpo de bem-aventurança, que é o Ananda Maya Kosha. Ananda significa bem-aventurado, né? E a questão de uma mente que eleva a sua consciência em direção a uma pura luz, uma clara luz, que se une em plena união com o divino interior, né? E se torna um com o todo e vê a realidade tal qual ela é. É pura experiência espiritual. E aí, se a gente vem para os gnósticos, a gente vai chamar isso de cristificação. Então, aqui mais um desenho para ajudar. Aqui eu gostei das bonequinhas russas, né, que eles colocaram. Mas é para mostrar que são, na verdade, camadas dentro de nós, né? Aqui seria o corpo físico, o corpo energético, a mente concreta e as emoções, a Vijnana Maya, que é a mente que compreende, né, Vijnana, o corpo de sabedoria, está traduzido no inglês, e o corpo de bênçãos, bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os, aí a gente volta para Jesus. E esse mais prístino, mais puro, mais espiritual, é justamente o mais interior. Então é a questão do voltar-se para dentro, cessar os movimentos externos do barulho do mundo e voltar-se para dentro. E me parece que Jesus ensinava isso também. E aí eu peguei um trecho do Evangelho de Filipe. Os poderes, a gente já passou por esse. Os poderes não podem ver nem deter aqueles que estão vestidos com a luz perfeita. Então, aquele que desperta, eu não sei se é essa linguagem que se usa no yoga, tá? Então, vocês me desculpem, mas aquele que ativa, desperta o corpo de bem-aventurança, o Ananda Maya Kosha, e se une à consciência pura do Atman, é aquele que conseguiu fazer esse movimento de cessar as perturbações. E, portanto, quem está vestido com essa pura consciência da luz perfeita, os poderes inferiores não conseguem deter, não nos seguram mais na ignorância do desejo, da aversão, da ignorância. Achei que fazia sentido. Mas vamos continuar, porque é um estudo. E aí eu peguei de novo, só que agora vamos para o lado dos gnósticos. Todas essas passagens aqui do Evangelho de Filipe, sendo que a última é do Evangelho de Tomé, a gente já estudou nos encontros anteriores, e eu só destaquei algumas partes delas que eu acho que colabora para o nosso estudo. Então, a gente vai ver aqui sobre cessar, sobre parar, sobre união, sobre dar nascimento a um corpo, um poder, e a questão, novamente, do repouso. Mas vou passar com vocês para a gente fazer sentido juntos. No 81 do Evangelho de Filipe, aqueles que foram unidos na câmara nupcial não mais serão separados. Ok? 84. Ele se uniu com a virgem que havia descido. Ele revelou o poder da câmara nupcial. Seu corpo passou a existir naquele dia. Então, o corpo, o verdadeiro corpo de luz, passa a existir no momento que revela o poder da câmara nupcial, quando se une àquela que desceu, que vai representar a alma que desce. O filho veio à existência por meio do noivo e da noiva, e assim estabeleceu a totalidade em seu coração, a totalidade no coração. E os discípulos, para fazer isso, precisam entrar em repouso. Eles precisam cessar e parar para acessar a união que dá origem ao filho e o corpo da câmara nupcial. No 88, sua realização, aqui, o yoga fala muito de suprema realização, né? A realização espiritual, né? Mas aqui no Filipe é em outra língua, mas vamos lá. Sua realização encontra-se no filho que tem origem no momento do repouso. No repouso está o homem feito de acordo com a imagem. Está o verdadeiro ser, né? No 89, os filhos da câmara nupcial surgem no repouso. Eles são livres e não precisam de mais nada, pois têm a contemplação.
Então, aqui a gente tem a ideia da contemplação e da plena liberdade associada àquele que se torna um filho na câmara nupcial, que surge no repouso. Então, aqui, ó, eu estou enfatizando a ideia do Niroda e do Yoga. E no Evangelho de Tomé, procurai para vós um lugar de repouso. Olha só, no 84 do Filipe, Jesus disse: os discípulos devem entrar em seu repouso e unir o noivo e a noiva para dar nascimento ao filho e revelar o poder da câmara nupcial. No Evangelho de Tomé, que é outro texto gnóstico, procurai para vós um local de repouso. Para quê? Para que não vos torneis cadáveres e sejais devorados. E aqui é a imagem que Jesus usa dos mortos, que é aqueles que são devorados pelas perturbações mentais. Estão mortos porque têm um profundo senso de arrancara, de um ego pesado que ficou preso com os pés na lama no chão e não consegue olhar para aquilo que há divino em si mesmo. Então, a ideia de morte espiritual, a ideia de inconsciência, de uma mente embotada e fechada para a realidade última, ou a realidade tal qual ela é. E aí toda a ideia do véu de Maia, que não é ilusão, mas aquilo que encobre nos dá uma visão errada do que realmente as coisas são, né? Nos engana, como a enganação dos arcontes no paraíso falso, com as tentações ou com aquilo que atrai os sentidos e nos afasta daquilo que nós realmente somos. Então, me pareceu que em todas essas passagens a gente consegue encaixar nesse tipo de visão que o Patanjali traz nos Yoga Sutras como uma prática de contemplação, uma prática de cessação das perturbações mentais, e assim a gente enfraquece o poder do ego inferior, né? Esse senso de meu e eu, e a gente consegue se aproximar de uma verdadeira consciência prístina que vai fazer a nossa tita, aquilo que realmente somos, brilhar em clara luz e num processo de união, encontrar o Atma e perceber que eu sou o Atma e o Atma sou eu, ou eu sou o Cristo e eu me torno um Cristo. O Filho, nessa visão gnóstica, o Filho surge como? Da união da dualidade. E essa união ela só acontece se a gente encontra esse repouso. Para mim, é como se um novo ensinamento de Jesus surgisse para nós. Não que ele não existisse, mas eu nunca vi ele ser enfatizado. Não, pelo menos assim, mostrando que ele está mostrando um sistema que tem um linguajar específico dessa questão do repouso, dessa questão da câmara nupcial, do coração, a contemplação. E a consequência disso é nós nos tornarmos livres e vivos. E aí, numa outra passagem que a gente que a gente viu no último encontro, fala que os filhos da câmara nupcial são aqueles que vão auxiliar os escravos no mundo. Então, aqui é a visão do grande mestre que retorna por compaixão à humanidade, o Mahatma, ou o Bodhisattva, que faz esse voto, ou lá no Platão, o que vê a luz do sol e volta para contar a novidade, que por ter tido essa experiência de união com o divino, ele quer auxiliar os outros a se libertarem das amarras do sofrimento também. E me pareceu muito claro que Jesus está ensinando isso. Então eu trouxe agora um paralelo gnóstico para o Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então o yoga vai ser um equivalente à união na câmara nupcial, porque é o que significa união. Chitta eu vou associar a Sofia, porque ela é tanto a alma do mundo, quanto ela é aquela que tem aspectos que decaem até um senso forte de eu e de ego. No mito gnóstico, a gente encontra Adão como aquela personagem que o Yaldabaoth fala que faz ele esquecer. Lá no Apócrifo de João, o Yaldabaoth vai fazer a mente de Adão ficar enfraquecida. Por isso aqui, Manas, essa mente racional, a mente de uma energia masculina, né? Hoje em dia está difícil falar isso. Mas essa mente que pensa, que racionaliza, que analisa, que discerne não, discrimina as coisas, né? Os sentidos do mundo, né? Então, no mito do Apócrifo de João, Yaldabaoth faz isso. Ele apaga as lembranças de Adão
ele enfia Adão num corpo físico para ficar mais pesado, e aí ele dá o esquecimento e o apagamento da mente. E aí Adão vai ter uma auxiliar que foi dada a ele pela Pronóia, pela Barbelô. E essa auxiliar vai ser a Eva espiritual, que é o aspecto que faz ele escolher comer do fruto do conhecimento. Aquela consciência que discerne, que fala, eu consigo escutar a águia, o Cristo que veio aqui me dar esse ensinamento, esse fruto, essa gnosis. Come, Adão. E aí Budi consegue tocar Manas e libertar do paraíso falso, né? Mas a gente também tem uma outra personagem que faz parte aqui desse nosso senso de eu, né, que seria Tita, né? Que é o falso espírito. E o falso espírito é criado por Yaldabaoth, que representa o senso de ego, que diz, eu sou Deus, não há nenhum outro além de mim. Eu que mando, olhem só para mim. Eu quero, eu estou afim, então me dá. Ele é aquele birrento, né? E ele representa a ignorância, ele representa o que não abriu os olhos, o que é cego. Então a gente tem aqui uma relação de poderes que eu acho que pode ser estabelecido nessa camada. A gente tem a Sofia justamente como aquela que é perseguida pelos arcontes. E aí no outro mito a gente encontra Adão e Eva como esses dois aspectos que tentam se equilibrar, porque a gente precisa da mente de Adão para vivenciar o mundo físico, o mundo sensível. O Adão de barro, ele precisa existir para a gente vivenciar a vida no mundo. Mas, se ele está apagado, se a mente dele foi obscurecida pela força de Yaldabaoth, com o falso espírito, então ele tem esse senso de ensimesmamento, de fechar-se em si mesmo. E aí tem que vir a Eva, que é o seu aspecto feminino, intuitivo, e vejam, aqui a gente não está falando de homem e mulher, não é uma disputa de homens versus mulheres, a gente está falando de aspectos da nossa própria consciência. Né? E aí essa Eva, que é o aspecto intuitivo volátil, fala para Adão, olha, questione essa sua realidade que você vive, questione esse mundo que você está, há algo mais. E aí tem a imagem da serpente de sabedoria, ou da águia, que é o Cristo que para em cima da árvore da gnosis, né? Então a gente tem esse embate aqui na nossa mente, na nossa psique. E a gente tem os arcontes, que são os vícios que perseguem e contaminam a Sofia no meio do caminho. Então, Vritti é o que atrapalha a Tita a encontrar a união e divinizar-se. Os arcontes é o que perseguem Sofia, não deixando que a mente se una à consciência de Budi, fortalecem o senso de ego e faz a gente ficar perdido no mundo. Mas se a gente consegue, no repouso, cessar a força dos arcontes, a gente consegue, então, que Sofia se eleve em direção a Cristo, una-se na câmara nupcial e dê origem a um Cristo novo que vem ao mundo, né? Então, é um paralelo, realmente é só um exercício, para a gente entender que esses mitos que os gnósticos estão ensinando não é mito no sentido de algo falso ou de uma historinha, e nem é para a gente acreditar nesses seres como seres reais do plano astral, sei lá. Mas são formas que os gnósticos contam a experiência espiritual. Como naquele mundo eles se relacionavam a essas forças como forças tanto externas quanto internas. Essas forças, ou arcontes, ou arquétipos, né? Eles representam aspectos da nossa consciência, da nossa mente, dos nossos sentimentos e emoções, e representam forças no mundo, porque o mundo possui amor e ódio e ganâncias. Existe isso no mundo, né? Não é só meu ou de outra pessoa, mas isso me contamina. Enquanto eu estou muito fechada no meu senso de eu e meu, eu estou encoberta pela ignorância, porque o Yaldabaoth me jogou nas trevas. Mas há algo em mim uma luz interior que precisa ser recuperada ou salva ou revivida, né? E aí é o embate da Sofia dentro de nós. E como que a gente dá então nascimento ao Cristo em nós? No repouso. Porque no repouso a gente consegue alcançar o último estágio dos sacramentos do Evangelho de Filipe, que é a câmara nupcial.
onde rei e rainha se unem, onde acaba a dualidade e na unidade nós nos tornamos divinos, porque como tem ensinado o Evangelho de Filipe, né, que os homens criam deuses, mas são os deuses que deveriam louvar os homens, né? Os gnósticos vão ensinar que o ser humano possui a totalidade, a potência de toda a plenitude do todo do universo dentro de si. E, portanto, nós encontramos o divino dentro de nós mesmos. Só que para isso a gente precisa cessar as perturbações dos arcontes na nossa consciência. Então, Jesus talvez esteja ensinando yoga gnóstica. Só que na didática de um mito no mundo greco-romano, porque é outra realidade, né? Assim, o repouso, então, é o que precisa, é o que é necessário para levar ao estado de união espiritual, que leva ao Filho, que leva ao nascer de novo, lá do diálogo de Jesus com Nicodemos, que ele fica, mas eu tenho que voltar para o útero da minha mãe, mas a minha mãe já morreu, como é que eu vou nascer de novo? É até bonitinho a pergunta dele. Não, a gente nasce de novo na câmara nupcial, no repouso do coração, o Filho se torna a imagem do Pai e nós nos tornamos como o Filho do homem. E assim como na yoga, a gente encontra a pura consciência no interior, o Atma ou o Cristo. E ao fazer esse processo, renascemos num corpo de luz e nos tornamos vivos e libertos. Bem parecido com a tradição oriental. Se vocês já leram alguma coisinha, ou fizeram o curso do Guilherme, ou leram budismo, ou leram os livros do Alberto, ou acompanham o Bruno, né? A gente consegue ver que talvez Jesus esteja falando de algo diferente de papai vem me salvar. É algo que a gente precisa fazer por nós mesmos, mas ele está mostrando como. E ele está falando aqui, ó, vocês, discípulos, vocês têm que encontrar esse repouso. Vocês precisam encontrar essa contemplação. Se vocês não encontrarem um local de repouso, vocês vão continuar a ser como mortos, cadáveres devorados pelo Cronos, pelo Yaldabaoth, pelo tempo, que a tudo destrói enquanto a gente está preso nas garras da ignorância. Mas ele, Jesus, fez isso. E ele não pode fazer isso por nós, né? Ele pode ensinar e estimular. Então, eu voltei a essa imagem que eu já usei em estudos anteriores, que aqui é a imagem do Sansara budista, essa roda que nos obriga a ficar reencarnando em sofrimento com os infernos e os reinos dos animais, dos seres humanos, as muitas encarnações, e joguei dentro da imagem que tem a serpente que cuida dos limites do mundo e a Sofia lá em cima cuidando de nós, né? Que é o mito gnóstico, seria essa imagem aqui, só que como eu joguei o budismo aqui no meio. Acho que ilustra bem. Porque os gnósticos vão trazer, então, Yaldabaoth como o carcereiro. Yaldabaoth é ignorância. Está em 3, 4 textos diferentes de Nag Hammadi. Yaldabaoth é ignorância cega. Yaldabaoth é aquele que se diz eu sou eu, e eu sou mais eu. E ele cria o Adão, e ele apaga a memória espiritual de Adão, e ele aprisiona Adão nas armadilhas dos sentidos. E ele envia os vícios, as paixões, os arcontes para dominarem sobre a alma. Então ele é o grande carcereiro. Como o Leviatã ou o mar que Moisés precisa abrir para passar. Tem essa serpente marinha que guarda essa pérola que precisa ser reconquistada. Então a gente precisa vencer o carcereiro. Sim, mas como que a gente vence ele? Cessando os movimentos perturbadores dos arcontes na nossa mente. Se a gente faz essa cessação, a gente enfrenta a nossa própria ignorância. E aí a nossa alma eleva-se em direção ao Cristo e é capaz de fazer um processo de união, onde a gente nasce de novo. Por isso que o reino dos céus é das criancinhas, é do filho, é daquele que nasce novamente. Claro, a gente adora criancinhas, mas acho que não é das nossas crianças que o ensinamento está falando. E aí eu volto com uma outra passagem bem anterior, né? A gente está na 90 e poucos atualmente. Eu peguei lá 62, que é aquele que sai do mundo
Isso não é budismo, isso é Jesus falando no Evangelho de Filipe e depois no Apócrifo de João. Aquele que sai do mundo não pode mais ser detido pelo fato de ter estado no mundo. Ele revela que está acima do desejo e do medo da carne. Ele domina o desejo. Não temas, nem ame o mundo. Não tenha ódio ou aversão e nem desejo nem apego. Esteja acima da ignorância que faz você ficar preso nessas polaridades. Quando você deixa de ser dominado pela força do desejo e do medo, do ódio, você sai do mundo e não é mais detido pelas forças aprisionadoras dos arcontes. E aí no Apócrifo de João tem uma outra passagem que diz o seguinte, que os arcontes são como vícios. Vocês depois vão estudar lá no Gelux com a Jane, no Gnose de João, esse texto. Então, vocês já vão com isso em mente também. Ó. A intuição sobre a real natureza, qual a real natureza dos arcontes. Então, a intuição sobre a real natureza dos arcontes se dá onde? Na parte superior da alma material e habita no estado de não excitação dos sentidos. Ou seja, a gente compreende a real natureza dos arcontes quando a gente acessa a parte superior da nossa alma e conseguimos encontrar em nós mesmos um estado de não excitação dos sentidos, ou seja, de repouso. Quando a gente cessa, então, vritti, ou os vícios arcônticos, as paixões na nossa mente, os movimentos perturbados da mente. E aí a gente é capaz de ouvir a Eva espiritual, o Bodhi, que nos dá o fruto do conhecimento para a mente, e a mente se eleva e se une na câmara nupcial com sua natureza divina e sai do mundo e não é mais detido pelo mundo. E aí não deseja o mundo, mas também não odeia o mundo, né? Que os gnósticos são acusados de odiar o mundo. Eles estão além das forças do mundo. Eles não estão fugindo do mundo, eles venceram o mundo. É diferente. Esse estudo está lá no vídeo 56 e 57 aqui da playlist do Evangelho de Filipe. O 57, principalmente, que eu trago vários textos do budismo, inclusive, para ilustrar essas frases de Jesus sobre não temer e nem amar o mundo e fazer esse paralelo com a ignorância, o apego e a aversão nas tradições orientais. Quem quiser tá lá na playlist. O nosso principal alimento é a contemplação, e a contemplação se dá no repouso. Então, não tem pegadinha, é só a gente ir ligando os pontos do ensinamento do Evangelho de Filipe, que acredito que pode fazer sentido, inclusive, para essa nossa prática espiritual. E é uma prática, né, que precisa de tempo, de dedicação, de autoobservação, e de perceber que esse vritti, esses arcontes bagunçando a nossa mente, eles precisam ser não reprimidos ou controlados, mas acalmados, cessados, para a gente poder focar no que realmente importa. Vamos para a próxima, então, gente. Vamos continuar no repouso, mas agora eu vou parar de fazer paralelos orientais e vou trazer um pouco da ideia grega e voltarmos para o texto bíblico. Vamos ver se a gente vai fazendo sentido. Repouso, em grego, é anapausis. Anapausis. Nossa, agora acho que eu botei o acento no lugar errado. É anapausis. Estou lendo no grego. Ignorem esse acento aqui no português. Anapausis. Descanso ou local de repouso. Ok, por isso que traduziram assim nos apócrifos, né? Não está errada a tradução. Mas no contexto, o que quer dizer anapausis? Esse descanso ou local de repouso. Aí eu fiz um gancho aqui que eu nunca tinha feito. Cessação de qualquer movimento ou trabalho. Cessação de qualquer movimento. Isso aqui veio do léxico grego. Não é niroda, em sânscrito. Ou trabalho. Tranquilidade abençoada da alma. Aqui o estado de contemplação. Tranquilidade abençoada da alma. É o que a gente precisa encontrar para fazer o processo de união com o divino em nós. E aí me chamou a atenção uma passagem do Novo Testamento, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. É como se fosse Cristo dizendo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas.
E eu fui ver que no grego está essa palavra mesmo, anapausis. O jugo é aquele coisa que eles colocam em cima dos bois, assim, para puxar a carroça, aquela coisa que fica aqui no pescoço, né? Então, é aquilo que conduz a carruagem. A gente volta lá para o Platão. Fala em carruagem, eu penso em Platão, não sei vocês. Mas, ó, o que Cristo está dizendo? Não é, Cristo vai controlar minha vida, que coisa repressiva, né? Eu não tenho liberdade. Não, não é Cristo, a igreja mandando, é o Cristo em vós, né? E a gente está sendo sempre controlado, só que ou a gente escolhe, você quer ser controlado pelo demiurgo ou pela vontade logóica do Cristo em vós, que é a pura presença prístina de uma mente clara, sábia e desperta. Eu prefiro Cristo. Aquela serpente lá com cara de leão, meio dando birra e piti, egoísta, prefiro não. Mas é questão de, olha, deixe que o Cristo conduza a sua alma. E aí você vai encontrar repouso para a sua alma. Ele está dando uma mensagem de esperança. Tomai sobre vós o jugo do Cristo. Permitais que o Logos conduza a sua consciência. Porque aí você vai encontrar paz, vai encontrar vida, vai encontrar humildade de coração, vai encontrar sabedoria e vai encontrar repouso e descanso para vossas almas. Eu quero isso, não sei vocês, mas acho que para mim é bom. E aí eu lembrei do Gênesis, dando um pulo agora. Pulo para trás. O Gênesis que os gnósticos reescreveram, né? Eu sei. Mas eu fiquei pensando, gente, não tem aquela história que Deus repousou no sétimo dia? Será que tem alguma coisa a ver com esse repouso que os gnósticos estão falando? Estou forçando? Não sei. Vamos ver. No Gênesis 2, 1, 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que há neles. No sétimo dia, Deus, que já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Sim, Alaia. Aqui a gente tem Elohim, que também tem Jeová no Velho Testamento, tem o Demiurgo e os arcontes, que Deus é esse que está sendo falado aqui, mas não vamos nos prender nisso. Eu quero me focar aqui na ideia de que no sétimo ele descansou. No sétimo, a força de criação entrou em repouso. Depois de completar o ciclo, que são 7, ele entra em repouso. Será que isso tem alguma coisa a ver com o processo do mito gnóstico de passar pelos 7 céus e no repouso, Sofia encontrar o Cristo, fazer o processo de união e adentrar o pleroma? Porque é do 7º para o 8º, que é a quebra entre o mundo sensível e o inteligível. Então, será que o repouso aqui não está justamente representando esse repouso de Deus no fim, no 7º dia, não está justamente representando o último céu que a alma precisa passar e nesse momento ela precisa desligar as forças da ignorância, repousar a perturbação dos arcontes para que a alma se torne a noiva do Cristo e una-se na câmara nupcial? Achei que talvez não seja coincidência que tenham colocado esse descanso de Deus ou esse repouso que dá a tranquilidade abençoada para a alma justamente no 7º céu ou no 7º dia. E aí, vejam só, toda aquela parte religiosa de ter que observar o Shabá e não poder fazer nada no sábado, não pode trabalhar no sábado, a gente vê que está tudo errado, se for isso. Porque esse repouso não é não fazer nada, não trabalhar no sábado. Ele está falando de um processo da alma, se for isso. Vocês podem achar que não é, tá bom? Mas eu fiquei realmente pensando sobre isso, porque Jesus, nas passagens, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas nas passagens que tem no Novo Testamento, Jesus, ele não é uma pessoa que observa o sábado, né? Inclusive, ele é atacado e criticado em algumas passagens por causa disso, né? Tá ensinando no sábado, tá dando preleção no sábado, não pode. Teve uma cabra que caiu num buraco, aí ele foi lá ajudar, se salvar. Não pode fazer nenhum trabalho no sábado. Talvez Jesus compreendesse que essa observância do 7º e essa necessidade de repousar ao fim do 7
não seja o sábado de toda semana que a gente tem que não fazer nada. Talvez, na verdade, a gente tenha que fazer aquilo que é mais importante a ser feito, que é ajudar o próximo, ou seja, a cabra caiu no buraco, você salva a vida dela, porque a vida é sagrada. E mergulhar em si mesmo, buscar a contemplação, esse repouso, o repouso como um trabalho espiritual e não como um serviço religioso semanal. Talvez por isso não tenham gostado muito de Jesus naquela época. E aí eu pergunto, né? Teria alguma relação entre Deus descansar no sétimo dia, no mito de criação? Isso teria relação com Sofia vencer o sétimo arconte e chegar ao oitavo céu? Porque quando Sofia vence o sétimo arconte, ela se une ao Cristo. A câmara nupcial, ela só acontece no repouso. Então, ela precisa ser depois do sétimo, entendem? Teria relação com o repouso, onde o rei e a rainha se unem? Teria alguma relação do observar o sétimo dia com, na verdade, buscar o estado de cessação das perturbações e efetuar a união com o Deus em nós? Então, não é que eu tenho que, no sábado, fazer segundo a mesquita, não, a sinagoga. Confundi os dois. Não é que eu tenho que fazer segundo a sinagoga manda, né? Eu tenho que, na verdade, voltar para dentro de mim mesmo, buscar essa união com Deus, o Deus em mim, cessando as perturbações do mundo. Sim, pode ser, eu posso escolher não é proibido, eu posso escolher um dia da semana e dizer todo sábado, pode ser um domingo também, talvez, não sei se tem alguma importância astrológica, sei lá, mas todo sábado eu vou me dedicar aos assuntos do Espírito. E eu sei que os judeus sérios levam assim, não é que eu não posso trabalhar, não posso fazer nada. Vocês também têm que fazer as obrigações religiosas que voltam a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração para aquilo que seriam os trabalhos de Deus. Então, sim, tem isso. Mas talvez Jesus estivesse tratando desse sétimo dia como a criação do sétimo céu, e é aquele sétimo céu onde a Sofia termina o processo dela, onde o Cristo finalmente toca a noiva, e a gente tem a união de rei e rainha. Dentro do esquema gnóstico, eu acho que isso faz sentido. Será que isso corresponde ao nascer de novo? Pois é no repouso que nasce o filho da câmara nupcial. E é no repouso que a gente encontra os qualificativos de vida e de liberdade. E, portanto, são as vestes de luz que ofuscam as sombras que antes nos detinham. Será que é nesse repouso que a gente recebe o nosso manto de glória, como lá no livro do Vale dos Andes, e volta à casa do Pai, e não é mais sujeito às leis dos arcontes, às leis do mundo de baixo, né? Porque não é baixo nem cima, mas é a linguagem que a gente tem para usar. Pois é. Porque na catequese infantil a gente tem, Deus criou as plantas, aí no segundo dia, eu nem sei de qual, gente, desculpa os dias, aí criou os animais, aí criou os céus e a terra, aí mudei a ordem. E aí no sétimo dia ele descansou. E aí vem esse evangelho de Filipe aqui falando dos 5 sacramentos, que tem a Sofia que vai acendendo os 7 céus, e aí no último sacramento tem que unir rei e rainha, e para nascer o filho, que é o Cristo. E que isso só acontece se você entrar em repouso. Mas peraí, Deus não repousou no fim do trabalho? Então, talvez esse repouso seja necessário para nós também, para dar nascimento na próxima etapa, né, da jornada espiritual, né, no nosso caminhar, no nosso retorno. A gente tem, eu sei, essa visão muito forte, gnóstica, inclusive, do Deus Criador como o demiurgo e as forças que aprisionam, porque são as forças que precisam fazer um movimento descendente. Se a gente pensar nisso como movimentos cíclicos, né, ascendente, descendente, e expansão e introspecção, né, existe uma necessidade daquele que
que emana para fora, que do um se torna dual e aí se torna múltiplo. E a multiplicidade vai tornando tudo muito mais difícil de voltar à unidade, porque começam a abrir muito o leque das distrações, né? Mas isso é necessário para a existência. E aí a gente tem o demiurgo, os arcontes, que fazem esse movimento descendente da alma e perseguem a alma no mito, né? A gente tem que entender como esse mito fala com a gente, com a nossa vivência, né? Então a nossa alma que está sendo perseguida pelo quê? Pelos sentimentos que eu tenho no dia a dia, pelas minhas dificuldades emocionais, pelas minhas mágoas não resolvidas, pelas minhas raivas, né? Tudo isso são arcontes para os gnósticos. É a força do arconte em cada um de nós. Mas a gente também tem essa ideia da Sofia que vai vencendo através da virtude, de Pistes, essa fé que confia que há um caminho espiritual, essa fé que confia que há um Cristo em nós que pode nos salvar, sim, porque ele vai nos erguer em direção ao sétimo céu, porque está em nós, né? Então essa Pistes Sofia, ela vai subindo os sete céus, que ali como a imagem que eu trouxe coloridinha dos 6 corpos na Vedanta, né? O corpo de bem-aventurança, o Anandamaya Kosha, ele está dentro, é a última camadinha lá dentro. Então aqui nessa imagem gnóstica é de dentro para cima, de baixo para cima, né? Mas também pode ser de fora para dentro, porque o Cristo ele está dentro, né? O Atman é aquilo mais precioso dentro de nós. Então esse movimento também de retorno da alma, esse movimento da Sofia que se eleva, ela não vai eliminando os arcontes, ela vai iluminando os arcontes, né? Ela cessa os movimentos perturbados deles, mas ela ativa as virtudes de cada aspecto planetário da imagem que aqueles arcontes são da cópia do mundo divino. Então ela vai reorganizando o cosmos, harmonizando o cosmos. Ou seja, esse Deus, quando retorna ao fim do sétimo céu, e a gente também pode entender como um movimento de retorno de tudo. Tudo volta à harmonia, tudo volta à unidade. Tudo está em paz novamente, né? Essa ideia de que há um processo possível de redenção espiritual, não só individual, mas que o mundo também tem uma redenção, né? Bom, gente, vamos para os últimos slides, então, de hoje. Último, eu acho. Eu voltei para o Evangelho de Tomé, porque eu lembrei, tem umas passagens sobre isso lá. Não é só no Evangelho de Filipe. O que os gnósticos também estão dizendo lá no Tomé? Então, peguei 3. Jesus viu crianças de peito mamarem, e ele disse aos discípulos, essas crianças, é uma analogia, se parecem com aqueles que entram no reino. Perguntaram-lhe, se formos pequenos, entraremos no reino? A ideia aqui do filho que nasce, né, na câmara nupcial. Respondeu-lhe Jesus, se reduzirdes 2 a 1 e fizerdes o interior como o exterior e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima como o de baixo e o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino. Mais para frente, na passagem 27. Se não jejuardes em face do mundo, cessar o mundo dentro de nós, né? Não achareis o reino. Se não guardares o sábado, não vereis o Pai. Eu falei, porque antes a gente sempre teve essa visão de que Jesus não respeitava o Shabá como prática religiosa, né? Porque tem esses exemplos na Bíblia. Mas agora ele está associando o jejuar do mundo com o guardar ao sábado, que é o repouso. Olha o Yoga Chitta Vritti Nirodha aqui. A cessação da perturbação dos movimentos da mente, a cessação da força dos arcontes em nós, faz a gente entrar em repouso e encontrar o Pai, porque nos tornamos o filho ou a criança nascida novamente. E no 106, disse Jesus, se de 2 fizerdes 1, então vos fareis filhos do homem. Então, se disserdes a este monte, retira-te daqui, ele se retirará. Ele fala que adquire-se um grande poder, né, nesse sentido. Mas olha só, Jesus está dizendo, se vocês fizerem de 2, 1,
então vos fareis filho do homem. Ele não está dizendo, eu sou o filho do homem, eu sou o caminho, me sigam, acreditem em mim e não tem nenhuma salvação fora de mim. Eles estão dizendo, Cristo é o caminho, e se vocês fizerem de 2, 1 no processo de contemplação de vocês, vocês entrarão em repouso e se tornarão também filhos do homem. Jesus está querendo que os discípulos se iniciem nesse caminho também. Último slide, é o último, né? É o último. Último slide, então, gente. Considerações finais. Voltamos para a palavra em grego. Para entender Jesus, né? Anapausis, a palavra grega se refere à cessação do trabalho, para que se possa recuperar as forças e renovar a vitalidade. O descanso espiritual que é necessário quando alguém se recolhe para o santuário sagrado, ou seja, uma prática mística. Anapausis descreve um repouso interior, um estado de tranquilidade onde nos reabastecemos espiritualmente. Não é apenas um descanso físico de atividades no sentido de um fazer nada, mas um voltar-se para dentro em busca de um estado de reabastecimento espiritual e harmonia. A restauração de uma força perdida é um renovar-se a si mesmo para fortalecer e voltar à ativa, para renascer em Cristo. O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça nesse mundo, pois ele pertence à totalidade. Essa passagem está, acho que tanto na Bíblia quanto no Evangelho de Tomé. Ele diz, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, porque ele não pertence a este mundo. Ele pertence ao pleroma. Repousar no Cristo é uma tomada de refúgio. Quando eu repouso na câmara nupcial, eu encontro refúgio no Cristo que está em mim. Colocar-se a si mesmo em um estado de ressurreição espiritual. Por isso é um nascer de novo, por isso é um tornar-se vivo e por isso é não ser mais escravo, ser livre. Achei que fazia sentido a gente trabalhar a ideia da filosofia oriental, Yoga-Chitta Vritti Nirodha, como a cessação também dos arcontes na nossa mente, reencontrar a mente de clara luz, que é a união. E união é yoga, e união é câmara nupcial. A redenção é o Tikkun Olam dos hebreus. Sim, é muito bonito esse conceito do Tikkun. Em cima como embaixo, dentro como fora. A gente está lendo Jesus, mas parece um texto hermético, né? Em cima, embaixo, dentro, fora, masculino, feminino, movimento, repouso. É outro Jesus, né? Não é o Jesus das igrejas. É um Jesus tão mais interessante. Gosto muito dele. Se o Criador é perfeito, não há erro na criação, nem substância no mal. Ou seja, esse retorno é um abrir os véus, irradiar a luz, iluminar o mundo. Não é se livrar do mundo, é iluminar o mundo. Livrar-se das convenções, disse a Lígia, porque Jesus não queria convenções, ele não queria religiosismo, ele queria prática espiritual verdadeira e efetiva. Talvez por isso ele tenha questionado algumas coisas que ele achou que era só um hábito, era só uma regra moral rígida que não estava levando ninguém a nada. Ele queria sacudir as pessoas, de dizer, vamos, gente, não se contentem em só repetir todos os dias a mesma coisa, achando que isso vai salvar vocês, né? Vocês têm que se pôr à prova e caminhar com os próprios pés. Eu sinto que é isso que ele dizia. Obrigada a todos que acompanharam e é isso, gente. Vamos continuar buscando entender o ensinamento de Jesus e botar em prática. Cada um ao seu jeito. Boa semana para vocês, boas práticas, boa meditação, boa contemplação. E repousem um pouquinho também fisicamente, porque ninguém merece.